Olá, eu sou Carla Soraya e este é o seu Almanaque Cultural, a vitrine da arte e das manifestações do nosso povo cearense. E olha só o que você vai ver no programa de hoje. Na verdade, as frases elas são inspiradas na minha história de vida. Elas fazem sucesso porque as pessoas também passaram por coisas semelhantes e aí elas se identificam. Mas 100% do projeto ele é inspirado na minha história de vida. Eu recebo agora um publicitário que adora fazer arte com as palavras e, através do seu Beijo na Cidade, tem levado poesia para as ruas de Fortaleza. Serginho Gouveia, quanto tempo que eu te quero sentado aqui no nosso Faz Almanaque tempo, né? Cultural. Pois é, bem-vindo ao nosso estúdio. Muito Obrigado. obrigada pela presença. Eu estava te perguntando, você trabalha diretamente numa agência de publicidade, você é redator lá. Isso. Foi na agência que surgiu essa ideia? Não, na verdade, o projeto ele meio que foi uma consequência de um hobby, que era escrever frases. E algumas dessas frases eu vi que elas inspiravam as pessoas se identificavam muito com elas, e o projeto... Mas tu escrevia as frases e divulgava no teu Instagram, como é que é? Sim, eu sempre mais no Facebook, né? No começo não tinha Instagram, então foi através do Facebook eu fui colocando algumas frases, e eu tenho um blog também, chamado Confissões de um Phrasebook, que aí eu reúno as frases. Já são 10 anos como frasista e são mais de 1000 frases hoje. Depois, na mesma linha sua, né, apareceu aquele Um Cartão, né, tem também Me Chama Antônio, algumas pessoas que também começaram a fazer isso. São poetas que antes, né, das redes sociais escreviam suas poesias, guardavam na gaveta e hoje já divulgam? Anônimos, né? Que com o fervor das redes sociais, começaram a colocar isso para as pessoas, né? Compartilhar isso com as pessoas. E isso que é muito legal, as pessoas escrever é muito, muito bacana, as palavras inspirando as pessoas. Você guarda as primeiras frases? Guardo, tenho todas as frases. Algumas, assim, não são tão bem construídas, porque você vai ganhando experiência, né? A publicidade me deu muito isso, a técnica para escrever criativamente, para escrever, saber fazer um jogo de palavras. Isso é muito legal também. Mas você lembra ainda do dia que você sentou e colocou a primeira frase? E qual foi essa primeira frase? Uma das primeiras frases, eu não lembro qual foi a primeira, mas uma das primeiras foi arriscar e ser feliz na tentativa, que inclusive eu tenho tatuado. Continua até hoje, pois né? que inclusive faz parte do projeto também. Tem do Beijo na tatuado Cidade. aonde? Tem um aqui no braço. Ah, qual é? Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é Arriscar e ser feliz na tentativa. uma das primeiras. Mostra para aquela câmera lá que Aqui, eles ó. pegam. E você escreveu por quê? Você estava passando por algum momento em que você tinha tentado, não tinha dado certo? Na verdade, as frases elas são inspiradas na minha história de vida. Elas fazem sucesso porque as pessoas também passaram por coisas semelhantes e aí elas se identificam. Mas 100% do projeto ele é inspirado na minha história de vida. Então, assim, às vezes aquele momento que você está mais baixo astral, às vezes aquele momento está mais alegre. Então, assim, são fases da nossa vida, no dia a dia, no cotidiano mesmo, que eu vou pensando, vou colocando no papel, vou colocando para fora aquilo ali. O aquele Arriscar ser sentimento. feliz na tentativa, você escreveu e colocou onde que chamou a atenção das pessoas? No começo foram realmente nas redes sociais. Depois que eu vi algumas frases espalhadas na cidade... Peraí, mas você vai me dizer com calma, porque Tá. hoje o Facebook tem aquele recurso de você fazer uma plaquinha de azul, verde, amarela, furtacor e tal, e fazer uma frase e chamar a atenção. Mas antes não tinha isso. Então você colocou só aquela frasezinha, Não, ponto. Antes eu sempre gostei de escrever, eu tenho uma caligrafia bonita, tenho uma caligrafia realmente que eu treinei desde desenhada. Então eu escrevia realmente à mão e postava, fotografava e postava, né? E às vezes mesmo escrevendo só lá, digitando o texto mesmo. Aí, a primeira, como foi? As pessoas começaram a reagir e a compartilhar? Eu fiz uma seleção das frases que eu já tinha, sei lá, umas 400, 500 frases na época, né? E, tipo, eu peguei as mais inspiradoras, as mais reflexivas e criei aí o projeto na cidade, o projeto Beijo na Cidade, né? Que ela é realmente essa troca das pessoas com a cidade, essa forma inspiradora de arte urbana, né? Através que eu gosto de chamar até de poesia urbana. O Beijo na Cidade tem quanto tempo? Mais ou menos uns 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí você fez como é que chama? Estêncil, né? Isso. Estêncil, né? E aí você resolveu sair colocando pela rua. Isso. Inspirado também no trabalho de alguns amigos meus que já colocavam na rua, faziam trabalho com estêncil. Então, assim, eu pego, depois que eu crio a frase, eu vou para o computador, eu crio o layout, transformo aquela fonte em fonte extensa, mando cortar, laser e tal, e sai pela rua. E antes não tinha o SG de Sérgio Gouveia, né? Antes não tinha. Agora tem. A galera estava colocando Isso. como se fossem deles, né? As pessoas... eu sempre gostei de me identificar, porque eu acho que quando você coloca alguma coisa na rua, você
isso é uma opinião particular, claro, eu queria que as pessoas soubessem que aquilo ali era de alguém, de algum artista, de alguma pessoa que estava escrevendo. Então, assim, foi uma forma realmente de me diferenciar dos outros também, né? Uhum. Quais são as frases que fazem mais sucesso? Tem várias, mas vamos lá. O projeto em si, ele tem mais ou menos umas 50 frases dentro desse universo todo que eu escrevo, de mais de 1000 frases, porque também o projeto, eu costumo dizer que ele é corretinho, ele é bonitinho e tal, mas tem o lado B do Serginho, que são as frases irônicas, as frases mais sarcásticas. Então, o projeto, ele tem mais ou menos umas 50 frases. Então, são algumas, por exemplo, como Seja Refém de Algo que Te Liberte também, que tenho aqui tatuado, tem outras tatuadas. Tem uma que é um negócio do... Eu nunca sei as frases, não decoro muito as frases, mas tem uma que é Você é o erro, que eu... Pera, não, você é a tentação que não se cai apenas uma vez, também meu ponto forte é aceitar que você é meu ponto fraco. Ah, essa daí, pronto. Meu ponto forte é aceitar que você é meu ponto fraco. Eu tenho que ficar lembrando também, porque são várias. E você não pensa em transformar isso em outras coisas? Penso sim, como eu estava falando, eu tenho um projeto de escrever um livro também, de frases, reunir essas frases todas, não só as do projeto, como as outras que eu tenho. Então, assim, as coisas que dá para fazer com as frases, eu tenho muitas ideias ainda, não posso divulgar todas, né, ainda. Mas não, um porque livro, senão o pessoal cata, né? Você tem que ficar Isso é ligado, segredo né? de publicitário. Me fala uma coisa, eu acho lindo algumas frases que você faz e tudo, mas eu acho estranho, às vezes, alguns locais onde você põe. Porque eu já vi em lixeira, já vi... Eu não sei se essa frase é sua, né? Ou é de outro, porque depois que começaram a pipocar também. Os meninos do Projeto Rivera, que vieram aqui agora há pouco também, pegaram frases das músicas deles e estão colocando, espalhando pelas cidades onde eles vão, né? Não só aqui em Fortaleza, mas em outras cidades. Inclusive, eu coloquei no Rio de Janeiro também. Pois é, eu ia já te perguntar isso, mas tem uma frase que eu não sei, como é que é o nome? O sinal fechou, lembra do cheiro dela. Essa do Felipe Azon, que é um colega nosso. Pois é, essa do sinal ficou legal, mas às vezes eu vejo frases em locais assim completamente inusitados que eu tipo, poxa, numa lixeira, às vezes você não olha para a lixeira. Por que escolher uma lixeira ou chão, ou a parte de baixo de um banco de praça que já está às vezes até meio deteriorado, não passou por uma reforma ainda, e vocês vão lá e colocam a frase nesses locais? Na verdade, eu tenho um critério. Eu não gosto de colocar muito no meio da rua. Eu gosto que as pessoas elas estejam naquele momento de descontração, pedalando, andando. Então, eu gosto de colocar muito na orla, sabe? Apesar de em praças, sabe? Então, assim, realmente depende. Lixeira, por exemplo, que é um local que é visível ali, né? As pessoas cruzam muito com elas, né? Agora, eu acho legal as fotos que você tira, porque você coloca a lixeira em primeiro plano, né? E às vezes tem um mar atrás, você acaba focando na lixeira. Faz uma composição Fica toda, bonito. né? Fica bonito. Mas eu achava estranho o local, né? E assim, você foi para o Rio de Janeiro a convite ou não? Porque você estava de férias lá? Todo o projeto, ele é conta própria. Eu que banco o projeto, então eu fui de férias no ano passado para o Rio. Tem um irmão que mora lá, no Morro do Vidigal. E eu comecei a subir o morro, a gente botou lá em cima, lá no Mirante mesmo. Uma frase que eu criei até especificamente para o Rio de Janeiro, que é: a vista é, a cidade é, faça a sua vida também ser maravilhosa. Então eu criei essa frase específica no Rio de Janeiro, criei o stencil, coloquei lá e coloquei alguns pontos da cidade. Tu criou aqui e levou para lá? Levei para lá, exatamente. Eu saí com a malinha, minha malinha já é pesada, já que eu não aguento mais... porque ela é muito... Agora, muita foi coisa. bom até você ter vindo aqui depois de algumas novas administrações, porque eu vou te colocar uma pergunta. Olha só, Ju. Não, mas vocês vão sair muito bem. Essas suas intervenções são maravilhosas, as pessoas gostam, mas tem aqueles que não gostam. Alguém já foi reclamar porque você estava lá com o stencil e com... Geralmente são pessoas mais mal informadas, né? No Rio de Janeiro mesmo, as pessoas realmente me cumprimentavam, paravam para ver o que eu estava fazendo. E eu fiquei com muito medo, realmente, que eu não sei como é que as pessoas iam reagir, ou até mesmo as autoridades, né? Coloquei uma frase do lado da estátua do Tom Jobim, muito legal, que fala sobre saudade. Que, assim, sabe, realmente eu não sabia como as pessoas iam reagir. Uma senhora, ela, você está pichando aí, ela falou comigo, né? Aí eu falei, não, senhora, isso aqui é um projeto. Expliquei para ela, mas não adiantou muito, não. Ah, tá. Mas, assim, de modo geral, a grande maioria das pessoas realmente entendem e gostam dessa interação que a gente faz, né? Como é aqui em Fortaleza? O pessoal leva na boa? Aqui em Fortaleza, por incrível que pareça, as pessoas já estão... Fortaleza hoje respira um lance muito bacana da arte urbana,
tá fazendo parte do cotidiano das pessoas mesmo. As pessoas já estão abrindo os olhos, encarando de uma forma positiva tudo que esses artistas estão fazendo pela cidade. Então, assim, realmente é bacana. E se você fosse fazer isso em São Paulo? Essa é a pergunta. Em São Paulo, não sei, eu não fui ainda, apesar de várias pessoas terem me convidado já, amigos, né? Claro, vem aqui e tal, eu tenho alguns admiradores e amigos do projeto lá em São Paulo, mas realmente a gente não sabe ainda como é que o novo prefeito Porque agora de lá é tudo cinza, né? é Apagaram tudo cinza, tudo. Pois é. É Então, tudo assim, cinza. realmente você tem que ter cuidado. Eu me informo bem e eu fico assim, realmente, se eu vou para outro lugar, Jericoacoara, por exemplo, eu já fui, já coloquei frase lá, é bem legal. Onde tem espalhado? Porque lá, a gente tem que ver que lá é um local que é protegido, então você tem que ter muito cuidado, você não vai colocar um local que, né, que não pode realmente. Mas geralmente uma casa de algum morador, que você pede permissão, ele deixa. Então, assim, perto da praia, alguns locais que podem. Fora aqui, Fortaleza e Rio, que a gente sabe que você já colocou, tem mais alguma outra? Não, ainda não tive a oportunidade de ir, porque o tempo é muito curto, né, pra Mas gente no interior fazer. você não foi para Quixadá, não foi Nunca para fui. Juazeiro? Já recebi convite para ir para Camusim, só que não, pelo tempo realmente não deu para ir. Mas, assim, eu gostaria realmente de levar, a minha ideia é levar o projeto para todo lugar que eu estiver indo, eu levar. E por que o nome Beijo na Cidade? Na Por que não realidade, abraço? Por que não na realidade, palavras na cidade? quando eu criei o projeto, realmente o projeto ele tem uma apresentação justificativa, objetivo. Inclusive, eu ganhei um prêmio da prefeitura com tudo ele. bem direitinho. Tudo bem direitinho. Eu escrevi Para participar de edital. Para participar desse edital, realmente deu certo. A gente foi em terceiro lugar. E o nome surgiu porque eu vi que as pessoas colocavam frases aleatórias e ninguém tinha realmente um projeto fechado. Então, eu identifiquei o meu projeto, o objetivo dele e criei o nome, Beijo na Cidade. Realmente foi um lance publicitário mesmo, entendeu? Aí entrou o publicitário a técnica publicitária, eu pensei, puxa, as frases realmente são carinhos nas pessoas, são beijos nas pessoas. E é um beijo também na cidade. Então veio daí o Beijo na Cidade. Meus amigos até tiraram onda comigo, porque eu criei um nome, eu assinava as minhas frases, né? E hoje eles concordam comigo. Qual é o futuro que você espera para o Beijo na Cidade? Eu acho que é um projeto que ele vai se perpetuar. Eu não paro de criar. Quando me vem alguma frase, eu escrevo à mão, publico. E se ela realmente fizer parte do projeto, se ela for uma frase inspiradora, se ela for uma frase mais ou menos reflexiva, eu coloco ela no projeto. Então, ele não tem assim, uma data, um prazo de validade. Mas como é que você... qual é o termômetro que você usa para isso? Eu criei a frase, eu gostei, eu vou colocar no Facebook. Se as pessoas tiverem uma receptividade boa, aí eu parto para a cidade? Também a frase realmente tem que tocar a pessoa, né? A pessoa tem que se sentir tocada por ela. E um dos critérios é esse, também ser inspirador e ser reflexiva. Tá bom, então, para 2017 a gente vai ter aí... Vai ter muito ainda. E o projeto do livro, tu espera que saia esse ano? Eu já mandei para uma editora, ficaram de me dar uma resposta e sabe como essas coisas Mas são seriam só demoradas, as frases, né? ou, por exemplo, seriam as fotos dos locais onde você... Existe também, eu até conversei com a Socorro Racioli, ela que me deu todas as dicas, eu achei muito bacana. E ela... até mandar um cheiro grande para Socorro, Um beijo, Socorro, linda, maravilhosa. também. ela me deu algumas dicas que pode ser só as frases, que pode ser realmente das fotos. Então, assim, não tem realmente um projeto ainda fechado sobre isso. Eu estou aberto a ouvir alguma sugestão. Vou te perguntar uma coisa. No meio das tuas frases mais significativas, tem alguma que tenha relação com comida, com sabores, com cheiro? Na verdade, as pessoas, como as minhas frases elas deixam margem para interpretação, as pessoas colocam elas do jeito que elas querem. Por exemplo, o arriscar e ser feliz na tentativa, ele pode se aplicar a vários momentos, a várias coisas, então realmente fica livre. De cabeça eu não vou lembrar de alguma que seja especificamente que fale sobre comida, né? Mas, de repente, pode ter. Teve alguém que já te deu algum retorno, assim, bem inusitado para as tuas frases? Pô, Serginho, por causa daquela tua frase eu mandei para um ex-namorado e ele alguma coisa assim? Na verdade, eu recebo muito feedback das pessoas. Quase diário, as pessoas me mandam. Tem coisas, às vezes, que eu me surpreendo porque toca mesmo. A pessoa, tipo, olha, cara, eu estava num dia ruim, eu li uma das tuas frases e isso já mudou meu dia. Sabe, assim, especificamente, não, eu mandei para um namorado, não entro em detalhes, mas que realmente algumas desses encontros que minhas frases proporcionam,
É legal, elas já me deram esse feedback, eu acho bacana também. Serginho, muitíssimo obrigada por tua presença O prazer aqui no foi nosso meu. Almanac. O Beijo na Cidade tenha vida longuíssima. Tomara, Deus que te muitos ouça. livros saiam desse projeto aí maravilhoso, que encanta a gente e tomara que ele encante o Brasil todo. Tomara. Eu que agradeço a participação aqui no Almanac. Estava devendo já, Tá. fazia tempo, mas vim e achei muito bacana também. E eu ainda pude te fazer uma pergunta capciosa. Pode fazer. Não, mas aquela pergunta que eu te fiz sobre o cheiro era Tá. porque a gente já tem aqui um quadro chamado de comer. Então, eu quero saber o que é que você gostaria de comer, o que é que você gosta de comer, o que é que você acha que representa a nossa cidade, se você tivesse que colocar alguma coisa assim. Eu gosto muito de uma carne de sol, que é realmente uma comida típica daqui. Carne de sol com baião de dois, é bom demais. Então tá certo. Será que é essa a nossa receita de Não hoje? sei, será? Então vamos lá, lápis e papel à mão, porque tá chegando a nossa receita culinária que vai deixar você com água na boca, que pode ser feita aí para você receber os seus amigos. Chama o Serginho, se for o baião com carne de sol. E eu sei o que cozinhar também, viu? Faço Sabe algumas cozinhar? receitas, faço algumas Então, coisas bem. a gente vai te convidar para fazer uma dessas receitas Eu faço aqui. um dadinho de tapioca com queijo coalho, delícia. Depois chama a gente para comer Vamos, e a gente te na chama hora. para fazer a receita aqui. Tá Enquanto isso, combinado. a gente vai para o quadro Nosso de Comer de hoje aqui no Almanac.